53. Dune. Ele precisa pegá-lo, o título caído. A torre, a coroa e a lança. Data. Vehvalach do ano 1173, 8 segundos antes da morte. O indivíduo era uma prostituta. Histórico desconhecido. Uma flecha afiada como navalha atingiu a madeira ao lado do rosto de Kaladin. Ele sentiu o sangue quente escorrendo de um corte na bochecha, fluindo do rosto abaixo, misturando-se com o suor pingando do seu queixo. Fiquei firmes, gritou ele, avançando sobre o terreno desigual, com o peso familiar da ponte sobre os ombros. Ali perto, logo à frente e à esquerda, a ponte 20 sobrava, 4 homens na frente abatidos pelas flechas, seus cadáveres fazendo tropeçar os que vinham atrás. Os arqueiros parchendianos estavam ajoelhados do outro lado do abismo, cantando calmamente apesar da chuva de flechas do lado de Sadias. Seus olhos negros eram como fragmentos de obsidiana, sem partes brancas. Só aquela treva sem emoções. Naqueles momentos, ouvindo os homens gritando, chorando, berrando, uivando, Kaladin odiava os parchendianos tanto quanto odiava Sadias e Amarã. Como eles podiam cantar enquanto matavam? Os parchendianos diante da equipe de Kaladin puxaram as cordas dos arcos e fizeram mira. Kaladin gritou para eles, sentindo um estranho pico de força enquanto as flechas eram disparadas. As setas uniram pelo ar em uma onda concentrada. 10 flechas acertaram a madeira junto da cabeça de Kaladin, e a ponte tremeu devido ao impacto, lascas voando. Mas nenhuma delas acertou carne. Do outro lado do abismo, vários dos parchendianos baixaram os arcos, interrompendo seu cântico. Seus rostos demoníacos expressavam perplexidade. Baixar! Gritou Kaladin enquanto a equipe de ponte alcançava o abismo. O solo ali era áspero, coberto de petrobulbos nodosos. Kaladin pisou na vinha de um deles, fazendo com que a planta se retraísse. Os carregadores levantaram e afastaram a ponte dos ombros. Então, habilmente se afastaram, baixando-na no chão. 16 outras equipes se enfileiraram com eles, pousando suas pontes. Na retaguarda, a cavalaria pesada de Sadias trovejava pelo platô naquela direção. Os parchendianos novamente esticaram os arcos. Kaladin trincou os dentes, jogando seu peso contra uma das barras de madeira na lateral, ajudando a empurrar a massiva construção através do abismo. Detestava essa parte. Os carregadores ficavam totalmente expostos. Os arqueiros de Sadias continuavam disparando, movendo-se em um ataque concentrado e disruptivo, com o propósito de forçar os parchendianos a recuarem. Como sempre, os arqueiros não pareciam se preocupar se acertavam os carregadores, e várias flechas voaram perigosamente perto de Kaladin. Ele continuou a empurrar, suando, sangrando, e sentiu uma pontada de orgulho pela ponte 4. Já estavam começando a se mover como guerreiros, rápidos, ágeis, tornando mais difícil para os arqueiros acertarem. Será que Gaz ou os homens de Sadias perceberiam? A ponte foi encaixada e Kaladin gritou ordenando a retirada. Os carregadores saíram do caminho, se desviando das flechas pretas e de hastes grossas dos parchendianos e das setas verdes e mais leves dos arqueiros de Sadias. Moash e Rocha subiram na ponte e a atravessaram, descendo ao lado de Kaladin. Outros se espalharam ao redor da parte traseira da ponte, desviando-se da carga de cavalaria se aproximando. Kaladin se demorou, acenando para que seus homens saíssem do caminho. Quando todos estavam seguros, ele olhou de relance para a ponte, que estava recoberta de flechas. Nenhum homem caído. Um milagre. Virou-se para correr. Alguém do outro lado da ponte se pôs de pé, cambaleante. Dune. O jovem carregador de pontes tinha uma flecha branca e verde brotando do ombro. Seus olhos estavam arregalados, atordoados. Kaladin praguejou, correndo de volta. Antes que desse 2 passos, uma seta de haste preta acertou o jovem no outro ombro.
Ele caiu no deck da ponta, sangue jorrando na madeira escura. A carga da cavalaria não desacelerou. Desesperado, Kaladin tentou subir pela lateral da ponte, mas algo o puxou de volta. Mãos no seu ombro. Ele cambaleou, girando para encontrar Moash. Kaladin rosnou para ele, tentando empurrar o homem, mas Moash, usando o movimento que o próprio Kaladin ensinara, puxou-o de lado, fazendo com que tropeçasse. Moash jogou-se sobre ele, segurando Kaladin junto ao chão enquanto a cavalaria pesada atravessava a ponte como uma tempestade, flechas estalando contra suas armaduras prateadas. Pedaços quebrados de flecha polvilharam o chão. Kaladin lutou por um momento, depois ficou quieto. Ele está morto, disse Moash com dureza. Não havia nada que você pudesse fazer. Sinto muito. Não havia nada que você pudesse fazer. Nunca há algo que eu possa fazer. Pai das tempestades. Por que não consigo salvá-los? A ponte parou de tremer. A cavalaria chocou-se com os parchendianos e abriu espaço para os soldados da infantaria, que atravessaram em seguida sob sons metálicos. A cavalaria recuaria depois que a infantaria garantisse sua posição, já que os cavalos eram valiosos demais para se arriscarem em uma luta prolongada. Sim, pensou Kaladin. Pense sobre a tática. Pense sobre a batalha. Não pense sobre Duni. Ele empurrou Moash e se levantou. O cadáver de Duni estava desfigurado, além de qualquer reconhecimento. Kaladin travou o maxilar e virou-se, se afastando sem olhar para trás. Passou pelos carregadores que o observaram e andou até a borda do abismo, as mãos agarrando os antebraços das costas, pés afastados. Não era perigoso, contanto que estivesse longe da ponte. Os parchendianos haviam deixado de lado seus arcos e estavam recuando. A crisálida era um gigantesco monte no extremo esquerdo do platô. Kaladin queria assistir. Isso o ajudava a pensar como um soldado, e pensar como um soldado o ajudava a superar as mortes das pessoas próximas. Os outros carregadores se aproximaram, hesitantes, e ocuparam o espaço ao lado dele, em posição de descanso. Até Shen, o parchemano, se juntou a eles, silenciosamente imitando os outros. Ele havia participado de todas as incursões de ponte, até então sem reclamar. Não se recusava a marchar contra seus primos. Não tentava sabotar o ataque. Gaz estava desapontado, mas Kaladin não se surpreendeu. Os parchemanos eram assim. Exceto por aqueles do outro lado do abismo. Kaladin contemplou o combate, mas tinha dificuldade em se concentrar nas táticas. A morte de Duni era dolorosa demais. O rapaz havia sido um amigo, um dos primeiros a apoiá-lo, um dos melhores carregadores. Cada carregador de ponte morto o deixava mais perto do desastre. Levaria semanas para treiná-los a lutar adequadamente. Perderiam metade da equipe, talvez ainda mais, antes que estivessem preparados para a batalha. Isso não era bom o bastante. Bem, você terá que descobrir uma maneira de resolver, pensou Kaladin. Ele havia tomado sua decisão e não havia espaço para o desespero. Desespero era um luxo. Ele saiu da posição de descanso e afastou-se do abismo. Os outros carregadores se viraram para segui-lo com os olhos surpresos. Kaladin havia recentemente desenvolvido o hábito de assistir batalhas inteiras naquela posição. Os soldados de Sadez haviam percebido. Muitos consideravam aquilo uma atitude arrogante dos carregadores. Alguns, contudo, pareciam respeitar a Ponte 4 pela exibição. Kaladin sabia que havia rumores sobre ele por conta da tempestade. Sem dúvida estava fornecendo mais motivos para comentário. A Ponte 4 o seguiu e Kaladin conduziu-os através do platô rochoso. Ignorou deliberadamente o corpo destroçado na ponte. Duni fora um dos únicos carregadores a manter algum traço de inocência. E agora estava morto, esmagado por Sadez, derrubado por seta dos dois lados. Ignorado, esquecido, abandonado.
Não havia nada que Kaladin pudesse fazer por ele. Então, em vez disso, dirigiu-se até onde estavam os membros da Ponte 8, exaustos, em um trecho de pedra plana. Kaladin lembrou-se de deitar-se assim depois de suas primeiras incursões de ponte. Agora ele mal ficava ofegante. Como de costume, as outras equipes haviam deixado seus feridos para trás ao recuarem. Um pobre homem da 8 estava se arrastando na direção dos outros, uma flecha atravessada na coxa. Kaladin caminhou até ele. Sua pele era marrom escura e seus olhos eram castanhos, o espesso cabelo preto preso em uma longa trança. Esprenos de dor se arrastavam junto dele, e o homem ergueu os olhos enquanto Kaladin e os membros da Ponte 4 se aproximavam. Fique parado, disse Kaladin suavemente, ajoelhando-se e virando gentilmente o homem para dar uma boa olhada na coxa ferida. Kaladin tateou-a, pensativo. Teft, vamos precisar de uma fogueira. Pegue seu estopim. Rocha, você ainda está com minha agulha e linha? Vou precisar. Onde está Lopen com a água? Os membros da Ponte 4 ficaram calados. Kaladin levantou o olhar do homem confuso e ferido. Kaladin, disse Rocha, você sabe como as equipes de ponte nos trataram? Não me importo. Praticamente não sobrou dinheiro, observou Drey. Mesmo reunindo nossa renda, mal temos o bastante para ataduras para os nossos próprios homens. Não me importo. Se cuidarmos dos feridos de outras equipes de ponte, disse Derry, balançando a cabeça loura, teremos que alimentá-los, cuidar deles. Darei um jeito, disse Kaladin. Começou Rocha. Raios os partam, praguejou Kaladin, levantando-se e varrendo o platô com um gesto. Os corpos dos carregadores estavam espalhados, ignorados. Veja só isso. Quem se importa com eles? Sadeas, não. Seus companheiros carregadores também não. Duvido até que os próprios arautos gastem um pensamento com eles. Não vou ficar aqui assistindo enquanto homens morrem atrás de mim. Temos que ser melhores do que isso. Não podemos desviar os olhos, como os olhos claros, fingindo que não vemos. Esse homem é um de nós, como Duni era. Os olhos claros falam sobre honra, cospem alegações falsas sobre sua nobreza. Bem, eu só conheci um homem na minha vida toda que era honrado de verdade. Era um cirurgião que ajudava qualquer um, até mesmo aqueles que o odiavam, especialmente os que o odiavam. Bem, eu vou mostrar a Gaz, a Sadeas, a Rachal e a qualquer outro idiota tormentoso que queira assistir o que ele me ensinou. Agora vão trabalhar e parem de reclamar. A Ponte 4 fitou-o com os olhos arregalados e envergonhados. Então partiu para a ação. Teft organizou uma unidade de triagem, enviando alguns homens para procurar outros carregadores feridos e alguns para coletar lenha de petrobubo para uma fogueira. Lopen e David correram para pegar a água. Kaladin ajoelhou-se e apalpou a perna do homem ferido, verificando a rapidez do vazamento de sangue, e determinou que não seria necessário cauterizar. Quebrou a haste, limpou a ferida com um pouco de muco de concha cônica para aliviar a dor. Então retirou a seta, causando um grunhido, e usou o seu estoque pessoal de ataduras para envolver a ferida. Segure-se aqui, instruiu Kaladin, e não bote peso nessa perna. Vou dar uma olhada em você antes de marcharmos de volta para o acampamento. Como? Disse o homem. Ele não tinha traço algum de seu ataque. Kaladin esperara que fosse um azistiano, devido à pele escura. Como vou voltar se não posso me apoiar nessa perna? Nós vamos carregá-los, disse Kaladin. O homem levantou os olhos, obviamente chocado. Lágrimas se formaram nos seus olhos. Obrigado. Kaladin assentiu com um movimento curto, virando-se enquanto Rocha e Moash traziam um outro homem ferido. Teft estava aumentando a fogueira, que cheirava forte a petrobulbos úmidos. O novo homem havia sido atingido na cabeça e sofrera um longo corte no braço. Kaladin esticou a mão para receber a linha. Kaladin, rapaz, disse Teft em voz baixa, entregando a linha e se ajoelhando. Veja bem, não quero que ache que estou reclamando, porque não estou.
Mas quantos homens podemos realmente carregar de volta? Já carregamos 3, disse Kaladin, amarrados no topo da ponte. Aposto que conseguimos colocar mais 3 e carregar o outro na liteira de água. E se tivermos mais que 7? Se fizermos bons curativos neles, alguns podem caminhar. E se ainda houver mais? Raios, Teft, disse Kaladin, começando a dar os pontos. Então levamos o que pudermos e carregamos a ponte de volta para pegar os que ficaram para trás. Traremos gás conosco e se os soldados acharem que vamos fugir. Teft ficou em silêncio e Kaladin preparou-se para a sua incredulidade. Em vez disso, contudo, o soldado grisalho sorriu. Parecia até estar com os olhos úmidos. Pelo bafo de Kelek. É verdade, eu nunca pensei... Kaladin franziu o senho, olhando para Teft e pressionando uma ferida para estacar o sangramento. O que foi? Ah, nada. Ele fechou a cara. Volte ao trabalho. Esse rapaz precisa de você. Kaladin voltou a dar os pontos. Você ainda está carregando uma bolsa cheia de esferas, como falei? Perguntou Teft. Não posso deixá-las no barracão, não é? Vamos precisar gastá-las em breve. Não vai gastar nada, disse Teft. Essas esferas dão sorte, está ouvindo? Guarde-as com você e mantenha elas sempre infundidas. Kaladin suspirou. Acho que há algo errado com esse lote. Elas não mantêm a luz das tempestades. Sempre escurecem depois de alguns dias, toda vez. Talvez seja algo relacionado com as planícies quebradas. Já aconteceu com outros carregadores também. Que estranho, disse Teft esfregando o queixo. Essa foi uma investida ruim. 3 pontes caíram. Muitos carregadores mortos. Interessante como não perdemos ninguém. Perdemos Dune. Mas não na investida. Você sempre corre na ponta e as flechas sempre parecem nos errar. Estranho, hein? Kaladin olhou novamente para ele, franzindo o senho. O que você está dizendo, Teft? Nada. Continue costurando. Quantas vezes tem que repetir? Kaladin ergueu uma sobrancelha, mas voltou ao trabalho. Teft andava muito estranho ultimamente. Seria atenção? Muitas pessoas eram supersticiosas em relação à esfera e luz das tempestades. Rocha e sua equipe trouxeram mais 3 feridos e disseram que eram todos que haviam encontrado. Carregadores de ponte que caíam frequentemente terminavam como Dune, pisoteados. Bem, pelo menos a ponte 4 não teria que fazer uma viagem de volta ao platô. Os 3 tinham feridas graves de flechas, portanto Kaladin deixou o homem com corte no braço aos cuidados de sua equipe, instruindo os caras a manter a pressão no trabalho de sutura inacabado. Teft aqueceu uma adaga para a cauterização. Os recém-chegados obviamente haviam perdido muito sangue. Um deles provavelmente não sobreviveria. Tantas partes do mundo estão em guerra, ele pensou enquanto trabalhava. O sonho havia sido realçado o que outros já haviam dito. Kaladin não sabia, tendo crescido na remota La Petra, quão afortunada era a sua cidade por ter evitado a batalha. O mundo inteiro guerreava e ele lutava para salvar alguns pobres carregadores. Que bem isso faria! E ainda assim, ele continuou a cauterizar carne, costurar, salvar vidas, como seu pai havia ensinado. Começava a entender o senso de futilidade que vira nos olhos do pai naquelas ocasionais noites tenebrosas em que Lirim se voltara para o vinho na sua solidão. Quisera que todos os médicos tivessem esse pensamento. Você está tentando compensar o fracasso com Dune, pensou Kaladin. Ajudar esses outros não vai trazê-los de volta. Ele perdeu o homem que havia suspeitado que ia morrer, mas salvou os outros 4, e o carregador que recebeu uma pancada na cabeça estava começando a despertar. Kaladin sentou-se, cansado, as mãos cobertas de sangue. Ele as lavara com um fio de água dos odres de Lopen. Então, lembrando-se finalmente da própria ferida, procurou o ponto onde a flecha cortara sua face. Ele gelou. Por mais que apalpasse a pele, não conseguia encontrar a ferida. Mas havia sentido sangue na bochecha e queixo.
Eles sentiram a flecha abrir sua pele, não sentiram? Kaladin se levantou, sentindo um arrepio e levou a mão à testa. O que estava acontecendo? Alguém se pôs ao seu lado. O rosto, agora bem barbeado de Moash, expunha uma cicatriz tênue ao longo do queixo. Ele estudou Kaladin. Sobre Duni. Você fez a coisa certa, disse Kaladin. Provavelmente salvou minha vida. Obrigado. Moash assentiu lentamente. Ele se virou para olhar os 4 homens feridos. Lopen e David estavam dando água a eles, perguntando seus nomes. Eu estava errado sobre você, disse Moash subitamente, estendendo a mão para Kaladin. Kaladin tomou a mão dele, hesitante. Obrigado. Você é um tolo e um encrenqueiro, mas é honesto. Moash deu uma risada. Se acabar nos matando, não será de propósito. Não posso dizer o mesmo de alguns dos meus comandantes anteriores. Bom, vamos lá preparar esses homens para a volta.